Pedagogia da UEPB e quero dizer que é uma alegria muito grande participar com vocês deste momento, viu? Estou muito feliz em estar aqui para prestigiar e para participar dessa discussão que certamente será tão importante. Muito obrigada a todos e uma ótima tarde para todos nós. Muito obrigado, Alessandra. Muita felicidade nossa ter os alunos e as alunas do curso de pedagogia aqui conosco. Espero que possamos estreitar mais essa relação nos próximos eventos. Então, vamos dar início. Nós vamos gravar essa reunião e depois essa reunião vai ficar disponível no Centro de Políticas Públicas e Governança, no canal no YouTube do CAPPG, mais conhecido pelas siglas CAPPG. Então, eu vou passar a palavra ao mediador de hoje, que é o nosso aluno, Vitor Tiriba, que vai apresentar um pouquinho o Cineclube primeiro, e depois dizer como é que vamos discorrer hoje nesse nosso evento. Tiriba, com a palavra. Boa tarde, professor. Boa tarde, professores. Tudo bem? Boa tarde, todo mundo. Eu sou Vitor Tiriba, sou aluno de Relações Internacionais do Campus 5 na UEPB. Estou no 4º período e sou bolsista do projeto Cineclube Campus 5. Bom, a ideia do projeto é justamente levar debates sobre cinema e questões sociais, políticas, econômicas, enfim, debates presentes na nossa sociedade para além da universidade. Então, os nossos debates são sempre abertos para o público em geral e durante a pandemia a gente acabou se reinventando. Estamos sempre indicando filmes e, enfim, sempre propondo debates para a comunidade universitária e para a comunidade no geral. Sendo assim, eu vou apresentar primeiro os dois debatedores de hoje, e cada um terá 20 minutos para falar, e depois a gente abre para as perguntas. Também vou lembrar que no final do nosso encontro eu vou disponibilizar um formulário para vocês, que vai ter certificado desse evento de hoje, tá bom, gente? Bom, apresentando o professor Van Kader, é professor de Ciências Biológicas, Arquivologia e Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, lá no Campus 5, João Pessoa. Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará, mestre e doutor em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal da Paraíba. E vou apresentar também a professora Lígia, professora da Pós-Graduação em Novas Tecnologias da Universidade Estadual da Paraíba, a nossa UEPB, na especialização em Educação Física Escolar na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, no mestrado em Educação. Também é graduada em Licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Educação pela mesma universidade e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sendo assim, deixo a fala com você, professor Van Kader. Fique à vontade. E só para lembrar, hoje a gente vai debater, claro, sobre o filme O Dia que Durou 21 Anos e o Golpe Militar no Brasil. Ok, Vitor, muito obrigado. Então, novamente, boa tarde a todos e todas presentes nesse debate do Cineclube Campus 5. Tá? Então, é mais uma felicidade estar aqui com vocês, tá? nesse momento que a gente precisa estar junto, né? Através das redes e das plataformas eletrônicas, para continuar e lutar, né, a cada dia para sobreviver a essa crise do Covid. Então, faz parte desse esforço, né, conjunto, para a gente superar tudo isso. Então, gente, pensar sobre o documentário do Camilo Tavares, né, o Dia que Durou 21 Anos, estava conversando um pouquinho antes com o professor Felipe, é quase como ver no presente a história se repetindo, né? Sobre muitos aspectos, eu vou tentar pontuar alguns deles aqui, tá?
tempo é curto, a gente pode continuar essa conversa muito tempo depois, por muito tempo depois, sem dúvida, e ainda não vamos esgotar os vários aspectos que a gente pode remontar sobre o panorama do golpe de 64, né, os seus desdobramentos sinistros, multidimensionais dentro da vida brasileira, seus desdobramentos até os dias de hoje, inclusive e sobretudo, né, com o nosso atual momento do golpe de 16, tá? E com esse período obscuro que nós estamos vivendo depois de 2018, né? Ainda com desdobramentos muito assustadores e imprevisíveis. Nós estamos falando do golpe de 64, a partir do documentário, e a gente viu, há poucos dias atrás, uma crise, né, militar dentro do governo, que alguns analistas compararam em gravidade, né, a pior crise do próprio regime militar, a própria ditadura, em 1900, só me engano, 1900 e... Felipe, Lili, me corrijam, acho que 77, eu acho que foi 77, por desavenças dentro dessa linha de entendimento do que é esse governo, do que é esse momento, né? Então, assim, todo mundo ficou se perguntando, e daí? O que vai vir agora? Ninguém sabe, a gente está à mercê de situações que fogem ao controle. E aí, voltando lá para o documentário, a gente, olhando sob uma perspectiva histórica, a gente vê um mecanismo de organização da política, da economia, arregimentado com a violência, com o poder militar, com o militarismo, que parece ser a grande tônica de fundação da nação brasileira. Noves fora, os apelos de uma certa tradição sociológica brasileira, né, de atenuação dessa face conflitiva, lembrando aqui de Gilberto Freire, por exemplo, ou de Sérgio Buarque, né, como homem cordial. A realidade mais crua é que o golpe de 64, ele expressa isso muito bem, é que, aí lembrando de Florestan Fernandes, tem um peso muito maior na formação da nossa modernidade econômica, a associação de um capitalismo, né, dependente e subalterno, e que vai ser o grande agregador do processo de modernização da face moderna, institucional, urbana, econômica, que vai ser o legado do século XX, né, que nós vamos entender como esse país que anseia, de alguma forma, acompanhar os processos do mundo dito civilizado. E o golpe de 64, ele expressa o que está por trás da tinta desse cartaz da modernidade brasileira. Tá? O que está por trás do cosmético, da pintura, da fachada, o que está por trás é uma máquina moedora de gente, né? De um processo capitalista avassalador, né?
de extração de mais-valia, extração de trabalho bruto, né, da sua forma mais cruel, das riquezas minerais básicas, do agronegócio, do plantation, enfim, de um rentismo, está bem delineado lá no documentário, né? Então, quando a gente vê as reformas de base que o João Goulart propunha, né? Gente, precisamos dessas reformas de base hoje. Precisamos de tudo isso hoje. Precisamos para ontem, na verdade, né? Estamos devendo desde sempre. A nossa modernização, ela passou por cima de tudo isso. Então, lembrando, reforma agrária, bancária, né, tributária, sobretudo a questão do envio dos royalties. Então, a gente viveu um pouquinho, por isso eu sugeri a gente pensar um paralelo com a nossa realidade contemporânea, com o golpe de 64, o documentário da Petra Costa, Democracia em Vertigem. É um processo tão absurdo, sabe, esse de fundação dessa modernidade brasileira, né, que, quando é necessário, ele corta, ele não só tira o anel, mas ele corta o dedo todo fora, ele corta a mão, corta o braço, se for preciso, né? Lido aqui grupos empresariais que apoiavam, tanto em 64, né, como em 2016. Então, quando o regime se recrudesce em 68, e vira as costas para os liberais, para os setores que financiavam, o que davam suporte político, institucional à quartelada, esses setores econômicos e empresariais se viram, né, no mato sem cachorro. Espera aí, eles não vão devolver o poder político. Né? Eles não vão devolver o poder. E não iam devolver porque o militarismo no Brasil, ele funda a nação brasileira contemporânea, moderna, a república, né? O tenentismo, os levantes militares de 46, a tentativa de golpe de 61, todos são processos nos quais os militares, eles anseiam, né, por esse poder político. Então, a gente vê atualmente esse retorno dessa ideia, os militares, as Forças Armadas, elas têm que obedecer a sua tarefa, sua prerrogativa constitucional. As Forças Armadas, elas são parte do Estado. Poxa, se tem que ficar repetindo isso o tempo todo, tem alguma coisa errada. Porque isso é entendimento básico, isso é para ser automático. Porque, na prática, elas não fazem. Elas não são, elas são um poder político. E sempre foram. Né? E continuam sendo, e hoje, mais do que nunca, nós temos em torno de 5 mil militares exercendo cargos dentro da administração pública brasileira. Então, pedir esse básico das reformas de base hoje é insistir numa correção de rumo, que eu acho que o nosso povo merece, nós como trabalhadores merecemos, a justiça em relação à nossa história, tá? Merece. A violência, né, do golpe de 64, haja vista os relatórios da Comissão da Verdade, outro motivo pelo qual foi dado o golpe de 16, o fato de não ser aceito, né, por esse poder, né, militar, a responsabilidade, a responsabilização, inclusive penal, por esses atos, por um processo
degradante de anistia, né, degradante para os direitos humanos, degradante para qualquer critério legal, que foi imposto como condição para que a gente continuasse uma vida democrática tutelada. E quando a gente achava, né, que já estava tudo bem, a gente vê que essa situação de tutela armada, ela se mostra, né? Se mostra através dos tweets, se mostra através do braço longo desse poder e dessa ideologia sobre a gestão civil, sobre a vida pública, sobre a democracia. Então, nós continuamos, né, vivendo uma longa noite. Nós tivemos só, talvez, um pequeno descanso, onde a gente pôde sonhar nos últimos 17 anos, entre 2003 e 2016, a gente sonhou um pouquinho, né, desde a Constituição, desde a Constituição de 88, né, que a gente nutre essa efervescência pela transformação, né, pela implantação da vida democrática plena, mas nós não curamos, como outros países da América Latina, Argentina, Chile, Uruguai, essas mazelas profundas. Nós não passamos a limpo essa vergonha, né, do golpe de 64. Então, assim, nós temos que superar, como nação, essas estruturas. Se nós não superarmos nas próximas gerações os efeitos disso a longo prazo, pode ser a decomposição da nação, dessa ideia que nós temos de país, e nós podemos estar experimentando já o começo disso. Precisamos efetivamente de uma mudança, de uma luta política, e começa pelo resgate, pela justiça, né, da memória dos mais de 500 mortos, dos desaparecidos, né, dos torturados, e do reconhecimento pela nação brasileira de forma extensa, né, que isso nunca mais pode se repetir, né? Nem de forma direta, nem de forma indireta. Quando eu falei, né, que tem uma estrutura sociológica, socio-histórica, é porque nós somos o país que mais mata a partir dos seus aparatos de segurança. Nós temos a maior taxa, né, de mortalidade por homicídio do mundo. E isso está concentrado nas periferias, está concentrado entre os jovens, entre os negros, entre as mulheres, entre os grupos vulneráveis, indígenas, campesinos, movimentos do campo, e tem piorado. Então, essas mesmas estruturas que se moveram para... acabou o tempo. Que se moveram, né, para promover o golpe, elas continuam se movendo hoje, né, para evitar uma transformação social e para evitar que a gente passe a limpo a história de 64. Então, já concluindo, Vitor, o documentário, assim, mais do que uma aula, eu acho que é um momento de uma reflexão, sabe? É como se a gente se olhasse no espelho e dissesse, eu não quero mais isso. Isso não me serve. Não tem nada, nenhum aspecto dessa realidade que possa ter sido algo que tenha somado ou tenha trazido algo de positivo para a vida desse país. Então, só nos resta, a partir dessa reflexão, nos agarrarmos às ferramentas de mudança, né? Então, nesse momento tão cruel que nós estamos vivendo, com tantas perdas, com tanta dor, com tanto sofrimento, né? Um sofrimento, inclusive,
potencializado por essa necropolítica nefasta, né, que nós vivemos, que nós possamos pensar em saídas, e saídas a curto prazo, para a gente poder nos desvencilharmos dessa longa noite. Então, é isso. Obrigado. Muito obrigado, professor. Na fala do senhor, eu fui anotando aqui algumas coisas que me chamaram a atenção, né? Que foram quando o senhor falou do golpe de 64, comparando ao golpe de 16, que apesar de ser, assim, os dois serem golpes de formas diferentes, né? Como a interferência também vai mudando, como a política e as formas de golpe também mudam. E como as reformas políticas, as tentativas das reformas do governo de João Goulart foi o que ocasionou, né? Que ocasionou o golpe, e também as tentativas de reformas um pouco mais estruturadas também em alguns governos também gerou o golpe, que foi o golpe de 2016. E também quando o senhor falou, não passamos a limpo essa vergonha, olhando para os nossos vizinhos latino-americanos, né? A gente não teve uma formação e uma educação, principalmente sobre a ditadura, né? Se a gente tivesse, a gente não teria aceitado e não teria elegido um presidente que homenageou um torturador. Bom, vou deixar agora a professora Lígia. Fique à vontade, professora. Olá, boa tarde, né, a todos e a todas. Inicialmente, eu quero deixar o meu agradecimento ao professor Felipe pelo convite, pelo prazer de estar aqui participando com vocês, a gratidão pelo professor Carlos ter indicado o meu nome para estarmos vivenciando esse momento difícil, mas um momento necessário, né? Dizer do prazer de estar ao lado do professor Van Carden, né? E é a coordenação do Vitor, né? Com prazer de estar com um aluno que provavelmente será um futuro professor em nossa universidade, né? Porque ele já está engajado com a reflexão do momento presente, mas sempre tecendo um olhar para o passado, como sempre nos ensinou Paulo Freire, né? Nós temos que olhar o passado para poder evitar os erros do momento presente. E a gente está vendo o grande erro que nós estamos vivenciando no momento presente. O absurdo que estamos no país do absurdo, realmente, né? Então, diante de quem vivenciou o que foi o golpe militar de 64, né? Olhar para esse momento agora está sendo totalmente difícil, né, para a gente. Estamos vivendo realmente um momento de dificuldade. O documentário, né, que é o objeto de estudo do professor Felipe, é um documentário excelente, que traz todo esse momento, essa construção histórica e toda a influência dos Estados Unidos, mostrando como vivenciamos a dominação pelos Estados Unidos, né, que foi uma coisa que foi implantada e que ainda, agora há pouco, nós vivenciamos um momento do atual presidente, que ele viajou para lá antes da pandemia, quando ele retornou, já foi logo quando estourou bem a pandemia, mas ele estava lá, reunido com o ex-presidente. Isso é uma coisa que eu fiquei com as antenas todas ligadas e com o meu coração apertado. Eu disse, meu Deus, próximo do 1º de abril, e esse homem lá nos Estados Unidos, por quê, para quê, qual a intenção? Graças a Deus, o presidente de lá cai, e nós estamos aqui ainda resistindo e vivenciando essa mortandade da pandemia nesse absurdo, né? Mas voltando para a questão da ditadura, eu até conversei com o professor Felipe e disse para ele, disse, olha, é muito difícil falar sobre, né? É tanto que eu tive pesadelos esses 3 últimos dias passados, eu não consegui dormir direito. E hoje eu tive uma crise de choro grande, porque quando eu comecei a pensar, a lembrar o que foi a minha infância e a minha adolescência com o pai preso político, é uma coisa assim que machuca muito a gente, né? Mas antes de começar a minha fala, propriamente dita, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma poesia que foi me dita pela professora Rosalina de Sá Leitão, quando foi a defesa da minha tese, nesse livro aqui, Mulher e Violência, Histórias do Corpo Negado, né?
que a minha tese resultou neste livro, e na minha defesa, ela disse assim, antes, na minha qualificação, ela disse, Lígia, quando eu vejo uma poesia, a poesia de Ricardo Piglia, eu lembro muito de você, porque realmente falar da ditadura e falar desses momentos difíceis da sua vida é uma respiração artificial. E aí ela me deu o poema e eu coloquei no meu livro, e eu vou ler para vocês. Esses papéis do passado que guardo numa caixa são meu zoológico particular. Ali estão trancadas feras de tamanho reduzido, lagartos, ratos, serpentes de pele fria. Basta abrir a tampa para vê-los moverem-se minúsculo como as minúsculas placas de gelo que navegam em meu sangue. No redil da história, apacento os animais da manada, alimentos com a carne dos meus próprios pensamentos. Esta noite, ao mergulhar a mão direita na caixa, onde guardo os meus papéis, os animais subiram até o meu antebraço. Moviam as patinhas, as antenas, tentando sair ao ar livre. Esses répteis que se arrastam por minha pele. Cada vez que resolvo mergulhar a mão no passado, provocam em mim uma infinita sensação de repugnância. Mas sei que o roçar escamoso dos seus ventres, o contato afiado de suas patas, é o preço que tenho de pagar toda vez que quero comprovar quem fui. Então, quando eu digo comprovar quem fui nessa poesia, é como dizer comprovar quem foi José Peba. O meu pai, que foi preso político, que urinou sangue 6 meses, que teve os testículos pisoteados por um lutador de jiu-jitsu, que assistiu cenas de morte diante dele das amigas sendo torturadas, com choque elétrico na vagina. Eles faziam o círculo dos presos e elas, as mulheres, ficavam ao centro. E aí a pergunta veio, mas por que tamanha violência? Porque homens e mulheres acreditaram que seria possível a reforma agrária. Homens e mulheres acreditavam que seria possível um país com uma sociedade de iguais. O preço foi muito alto, pago por aqueles que acreditavam, aqueles que confiaram que podia ter uma sociedade igualitária. Então, o meu pai assistiu cenas terríveis e, ao mesmo tempo que ele estava naqueles locais de tortura, para onde levaram tantos amigos, para onde levaram Zequinha, também chamado Pereira, Joaquim Grande, tantos outros que foram torturados, né? Enquanto eles estavam lá, as famílias estavam aqui fora. E as famílias escutavam na telinha da Globo, lá a música Pra Frente Brasil do Meu Coração. E as famílias escutavam que nós éramos o país do futuro, o país do futebol, mas nós sabíamos a realidade, né? Eu mesmo precisava, junto com a minha mãe, cavar um buraco no quintal para esconder os livros de papai. Quando tinha qualquer prisão, corre, esconde os livros do seu pai. Então, nós cavávamos um buraco no chão e colocávamos lá os livros que significavam a semente da rebelião. E estava lá o Manifesto de Karl Marx, estava lá a Mãe de Gorky, há tantos outros livros, né? História da Riqueza do Homem, tantos livros que nós colocamos escondidos ali, que eu só fui entender quando eu fui fazer sociologia. Eu era apenas uma criança, com medo, assustada, com muita fome. Eu sei o que é fome. Porque papai, quando ia trabalhar nos locais, eles iam lá e diziam, eu fecho a sapataria se Peba estiver aqui. Então, papai ficava sem trabalho e a gente com muita fome. Mamãe plantava batata no quintal, arrancávamos as batatas, comíamos as batatas, os bredos que nasciam, os bredos, ela fazia os bredos fritados, comíamos das ajudas dos amigos, inclusive de Figueiredo Agra, e muitas vezes foi lá em casa para alimentar a nossa fome. Em memória, eu registro isso. Nós sabemos que muitos companheiros chegavam nas horas difíceis e alimentavam os filhos dos outros que estavam em sofrimento. Seu Bilo Joca também, que pai da minha amiga Teone, muitas vezes alimentou a nossa família, porque a fome era muito grande
e eu esperava a hora de ir para o São Vicente para poder me alimentar lá. E aí, uma dessas vezes que eu fui para o São Vicente, a irmã Maria da Guia, diante de todos os alunos perfilados, ela disse: Lígia Pereira, retire-se da fila. Aí, tinha terminado as orações, eu não entendi, eu saí da fila, eu só tinha o quê? 8 anos de idade. Aí ela foi e disse: olha, você não pode estudar nessa escola. Você é a filha de um herege comunista que come fígado de criança. Você precisa se retirar daqui imediatamente, porque você suja a escola. E eu saí da escola assim, sem entender nada, e chego em casa, mamãe pergunta: mamãe, o que é ser filha de um herege? Aí expliquei para a mamãe que eu tinha sido expulsa, a mamãe passou muito mal, ela teve até um aborto por causa disso, e foi comigo para o São Vicente falar com a irmã Ângela Beleza, e a irmã Ângela, que é uma escola religiosa, né? A irmã Ângela foi e disse: mas o critério dela estar estudando aqui é porque ela passou nos testes e vem acompanhando, ela é dos primeiros lugares, ela vai continuar aqui estudando nessa escola. E aí a gente que já não tinha o que comer ia ficar sem escola, como seria? Né? E aí, então, nesses momentos que a gente enfrentava, tinha que ser forte, tinha que segurar o tranco mesmo, porque papai preso. E a gente vendo os outros amigos serem presos. Eu era, como sempre, o aviãozinho. Quando um amigo era preso, que a gente conseguia comunicar um com o outro, então a mamãe dizia: você vai na casa de fulano avisar. Aí papai sempre tinha dito quando estava em casa: quando você for avisar que alguém foi preso, se alguém lhe perguntar alguma coisa, você vai dizer: eu não sei. Está indo aonde? Eu estou indo ali numa bodega, numa mercearia. Não, nunca diga o que vai fazer, nunca dê nomes. Diga sempre não sei. A não sei, ninguém vai ser penalizado. Não diga nome de ninguém nunca, jamais. Então, eu saía com meu coraçãozinho apertado para avisar, por exemplo, na casa do seu Chico Ferreira, que tinha sido preso um amigo nosso, então, ou então papai tinha sido preso. Eu tinha que avisar para que os outros tecessem uma rede e fossem avisando o que estava acontecendo. Porque eles sempre chegavam na madrugada. Eles pisavam forte ao redor da casa, com os coturnos, aquele barulho infernal, e entravam na nossa casa, botavam tudo no chão, que tinha roupa de guarda-roupa, tudo. E digam a verdade, onde é que estão escondendo os companheiros de vocês? Nós precisamos saber. E aí papai tranquilamente dizia: nós não temos nada a dizer. E eles ficavam altamente irritados com o papai, porque papai, ele era muito calmo, e ele continuava calmo naquela hora. Ele só dizia: na hora que eu for saindo, ele já tinha ensinado a gente: vocês gritem e digam: estão levando meu pai, para que a vizinhança saiba que eu saí, que eu fui tirado no meio da noite, para que eu possa voltar. Se vocês não gritarem, eles não me devolverão. Então, é uma hora de muito desespero, porque a gente tinha que anunciar o que estava passando, né? E a censura dos outros, a censura da rua, a censura da escola, a censura de muita gente. Mas, aliada a isso, né, assim, somado a isso, nós tínhamos o companheirismo de pessoas amigas, leais, que nos socorriam, né? E, graças a Deus, a gente conseguiu resistir. E a ditadura não matou meu pai. Ele voltou depois de uma tortura, num dia que eu estava na porta da casa, que eu olhei ao longe, e eu vi papai vindo com a camisa aberta. Papai não andava de camisa aberta. E ele com aquela camisa branca, que ele sempre usava camisa branca de linho, e quando ele chegou próximo, eu vi que não tinha nenhum botão na camisa dele. Papai, o senhor está de camisa aberta? Ele disse: minha filha, eu estou vivo, vivo. E aí a gente se abraçou com ele. Mamãe, gritei: mamãe, papai voltou, porque ele estava 7 dias já desaparecido. E mamãe procurava ele em tudo que era quartel e não encontrava notícia, não tinha notícia. Ele estava na granja de tortura, né? E aí um dos amigos dele, que já tinham quebrado a coluna dele, estava na cama, caído. Ele tinha escondido um dinheiro debaixo do colchão de palha que ele estava deitado. Aí ele quando viu viu o comentário que vamos levar a Peba.
Aí ele rasgou aquela belinha do colchão, o papai disse, tirou o dinheiro e disse assim, Peba, esconda debaixo da palmilha do seu sapato, porque o papai sempre gostava de sapato. E ele nunca tirava os sapatos, esconda debaixo da palmilha. E se você sobreviver, diga ao mundo, Peba, diga aos seus filhos que nunca deixem essa história ser silenciada. Por favor, diga. Aí entregou o dinheiro ao papai escondeu o dinheiro. Eles levaram o papai encapuçado e soltaram o papai em Lagoa Seca. E quando soltaram o papai lá, encapuçado, ainda disseram assim, corra porque nós vamos matar um covarde. Aí o papai disse, eu não correrei, eu vou continuarei andando, matem, mas saiba que estão matando um homem que tem vergonha, um homem que tem honra. E aí eles que continuou caminhando, e não viu mais nada. Aí eu vi o barulho do carro saindo. Ele disse, não, estou vivo, eu estou vivo. Aí com esse dinheiro que estava escondido embaixo da palmilha do sapato, da palmilhinha do sapato, ele foi com esse dinheiro que ele veio de São José da Mata, né? Veio, apanhou um ônibus e chegou até Campina Grande. E essa foi na época de Médici, que foi a pior época da nossa vida. Foi o mais cruel deles, né? E a gente pôde ter o nosso pai de volta, só que mamãe disse que ele estava com os testículos todos pretos, machucados. E foi o tempo que ele urinou sangue, muito tempo. Ele teve um câncer de próstata decorrente dos machucões, né? Mas a ditadura não calou papai. Ele foi corajoso até o fim. Foi um homem que deu um exemplo para a gente de resistência. Pequenininho, mas Jorjão dizia, o problema de Peba é que na hora da tortura, eles derrubavam Peba e Peba levantava. E aí eles batiam de novo, e bateram muito em Peba, porque Peba voltava, Jorjão estava com ele na granja da tortura, e ele disse que assistiu muitas cenas de tortura com ele, porque papai ficava novamente em pé. Ele era teimoso. Graças a Deus ele era teimoso. Ele acreditava de que nada o venceria. Né? O que aconteceu ele partir daqui foi por causa de uma queda, que ele teve um machucão na cabeça e teve uma hemorragia intracraniana. Mas ele o tempo todo, ele acreditou, ele trazia os livros, ele trazia os debates, ele trazia os amigos, ele acreditava, ele trazia os jornais, ele ficava sempre antenado, todos os dias escutava quando estava em casa. Ele assistia aquele programa da noite, fugiu o nome agora, depois eu lembro. Mas ele sempre estava antenado no rádio, escutando, para poder ele estar discutindo depois. Então, ele era um homem que ele não tinha nenhuma formação superior, ele só tinha o primário. Mas ele tinha uma clareza política, juntamente com os amigos que vinham, com Oliveiros, que tanto matou a fome da gente também, tenho que registrar isso também. Foram amigos, assim, que nos fortaleceram. E aí, diante desse quadro, eu dizia, não, eu não vou parar de estudar. Eu vou estudar, sempre ao meu recreio, eu passava na biblioteca do São Vicente, para poder eu estar lendo e eu estar sempre compreendendo o mundo, sobre o mundo das letras, que ele dizia, você sempre tem que estudar. Agora, o livro base que ele trouxe para lá, para nossa casa, foi o livro Tiradentes. Ele disse, eu quero que você, minha filha, aprenda a nunca ser uma delatora. Jamais entregue alguém. Então, o delator é uma vergonha. Então, eu quero sempre que você honre isso. E ele ensinou isso. E a gente sempre ficou resistindo. E sofrendo, mas existindo. Né? Tanto que nessa prisão que ele foi para a granja, do lado da tortura, onde eu estive depois perante o sargento Marinho, que era um dos líderes de lá, né, no Ministério Público, nessa granja, quando ele estava lá, minha irmã, Anita Leocádia, ela não comia nada, a gente colocava um pinguinho de leite no canto da boca, assim, para ela comer. Eu dizia a ela, minha filha, papai vai voltar, confie, acredite, papai voltará.
e mamãe procurando ele, eu assumi a família. Eu tinha que assumir porque eu já era mais velha e a minha irmã pequena, a outra também pequena, Olga, papai tinha dado o nome da gente, todos do Cavaleiro da Esperança, né? Eu tenho meu irmão Luiz Carlos, minha irmã Anitta Leocádia, que é a mãe de Prestes, a minha irmã Olga Benário e eu, Lígia, que é como se fosse a irmã de Prestes. Então, ele fez essa homenagem e ele disse, vocês honrem esse nome. Para onde vocês forem, mostrem a garra e a coragem de que eu quero sempre que vocês tenham. Então, assim, ele foi sempre essa fortaleza. Só que eu quero registrar aqui diante de vocês, um dos piores dias da nossa vida, né? Foi quando eu fui ver meu pai preso, e ele estava numa cela minúscula, não deixaram mamãe entrar, só me deixaram entrar. Era uma cela pequena, e estava assim, mais ou menos com uns 2 palmos de água. Papai estava dentro d'água. Não sei como, eles descobriram que papai não gostava de água. Fizeram uma cela tipo um tanque e colocaram ele dentro, com os pés dentro d'água. Não tinha banco para sentar, não tinha absolutamente lugar para nada. E aí eu cheguei, eu disse, papai, o senhor vai dormir aonde? O senhor senta aonde, papai? Aí ele disse, minha filha, eu não tenho onde sentar. Eu não tenho onde dormir. Eu só tenho onde me segurar nessas grades, escorar a cabeça e cochilar. E quando eu encosto a cabeça na grade, que algum soldado percebe que eu estou cochilando, ele vem de lá e passa o cacetete na grade. Então, a testa de papai estava toda machucada dos cacetetes que eles passavam. Então, foi uma coisa assim que me machucou muito. Foi esse dia. E um outro dia foi que não deixaram mamãe entregar a comida a papai. Mamãe tinha preparado uma comida, tinha ido comigo e levou numa vasilhinha, numa marmitinha, né? Aí, quando eu cheguei, que fui com mamãe, aí ele disse assim, chegou a comida do porco. Vai ser entregue a comida do porco. Aí tinha uma mesa, assim, de lado, bem suja. Aí o soldado pegou a comida que a gente levou, despejou naquela mesa imunda, passou a mão espalhando a comida na mesa imunda. Aí disse assim, juntou depois, pegou uma lata de leite, aquela latinha de leite ninho pequena, juntou a comida, botou dentro e disse, agora vai levar a comida do seu pai, do porco. Porque saiba, menina, seu pai é um porco. E olhou para a mamãe e disse assim, como uma mulher branca como a senhora se mistura com um comedor de fígado de criancinha? E eu saí com aquela comida para entregar a papai, meu coração dilacerado, porque papai era tão limpo, e eu não podia dizer a ele que a comida estava suja. E eu estava sentindo uma agonia tão grande. Então, isso foi a tortura, isso foi a ditadura, foi o que fez com homens e mulheres do nosso país inteiro. Gregório Bezerra, quando esteve lá em casa, Gregório veio visitar papai, depois, com a anistia, né? E Gregório tremia. E ele disse como foi horrível que ele vivenciou. Então, nós ficamos escutando todos os relatos de Maura, de tantas outras amigas, de Aparecida, de tantas amigas que sofreram tortura, e a gente escutou as histórias, os relatos. Então, por isso que no daquele dia, do impeachment de Dilma, foi um dos dias mais trágicos da minha vida. Quando eu vi o monstro do presidente da República ovacionar Ustra Brilhante. Brilhou o nojo que eu tinha por ele. Naquele dia foi um brilho que ele deu, especial a ele. Eu nunca pensei que aquele homem chegaria à presidência da República. Né? Que na época ele fazia aquela vergonha diante de uma Câmara de Deputados. O Brasil nosso ficou todo envergonhado nas pessoas que têm o mínimo de sentimento e respeito pela vida humana. Pode ter 1000 discordâncias políticas. Eu jamais ovacionaria alguém que o torturasse. Mesmo ele sendo a espécime de pessoa que ele é, nós não aprovaríamos. Então, quando eu cheguei em Dachau,
lá na Alemanha, que entrei no campo de concentração, que eu vi todo o material de tortura, baixa o som ali, meu filho. Todo o material de tortura, eu disse, meu Deus, que coisa horrível. Eu vi a cama de prego, eu vi o pau de arara, eu vi tudo. E eu disse, eles se espelharam totalmente na proposta nazista. Eles vieram buscar a inspiração aqui para fazer o que fizeram no Brasil. E com o apoio dos Estados Unidos, evidentemente, como vocês viram no filme, né? E que nós, provavelmente, se não fosse essa pandemia, talvez estivéssemos num quadro trágico de mortes de preso político, nessa altura do campeonato. Porque aquela viagem dele até os Estados Unidos não foi uma viagemzinha à toa, não foi. Aquilo ali foi alguma coisa para articular algum mal que fosse ser implantado em nosso país. Veio a pandemia e impossibilitou os planos macabros que estavam sendo articulados, porque não havia necessidade de se fazer dossiê de professor que discute o governo dele. Isso foi feito. Ele tem um relatório de todos os professores, de todos os intelectuais engajados que não concordam com o que ele queria implantar aqui. Então, eu acho que nós temos que ficar vigilantes. E eu disse isso no grupo de professores. Às vezes tem gente que ri, diz, Lígia, parece que vive em 64. Eu não vivo em 64. Nós estamos vivendo uma parte de 64 agora. Entendeu? A gente está vendo a matança das pessoas negras, a gente está vendo a matança de indígenas, nós estamos assistindo a matança de homossexuais, a matança de todo aquele que não entra no modelo da dominação que aí está. Então, nós temos um inimigo, que é o sistema, mas nós temos essa liderança por pessoas X que podem, a qualquer momento, estourar alguma coisa muito nefasta e vermos o nosso país totalmente entregue, mais do que já está. Né? Então, a gente está agora vivenciando um momento difícil. E quem quiser achar que está assim, no mar de rosas, é porque não está no país, está em algum outro planeta, não está dentro do planeta Terra e nem tampouco pisando no solo brasileiro. Então, é isso que eu faço esse alerta. É que fiquemos atentos ao que acontece na nação, aos plenos poderes que querem entregar alguém, né? Uma liderança que quer plenos poderes em plena pandemia, não é à toa. Enquanto as pessoas se divertem com retorno de novelas e etc., tudo está sendo forjado. E a gente precisa estar atento ao quadro que está se desenvolvendo no país. Né? E em nome de todos os presos políticos, né? Eu quero deixar aqui registrado a minha repulsa por aquele dia do impeachment, onde a gente sabe que já vinha sendo gestado esse golpe que estamos vivenciando e que, da mesma forma que expulsaram todos aqueles que vocês viram no filme, da mesma forma está sendo construído hoje, de uma forma silenciosa, e sabendo que aqueles que querem a reforma agrária, aqueles que querem um país que todos e todas saibam que estão sob a mira. E a mira, ela não é uma coisa fácil de você se livrar dela. Você precisa estar atento. Obrigada a todos e a todas. E me perdoe, assim, a fala às vezes emocionada, porque realmente é um retorno. Eu quero só mostrar o livro que a professora Bernadette Wed fez, O Sapateiro Militante, em homenagem a meu pai, né? Pegou os escritos dele, transformou no livro, né? E graças a Deus, assim, essa história não pode ficar silenciada. O nome dele também está no relatório final da Comissão Estadual da Verdade, né? E eu recebi lá esse aqui, oferecido para mim pelo governador Ricardo Coutinho, que foi quem fez promoveu esse relatório, né, juntamente com a Comissão da Verdade, né, em memória do Estado da Paraíba. Então, eu quero dizer a vocês que tem o meu muito obrigado e que qualquer pergunta vocês possam me fazer, e eu estou aqui disponível, na medida do possível, com minha insignificância, mas eu quero dizer que é com amor que eu digo a vocês, cuidemos da nossa nação. Cuidemos da nossa nação. Obrigada.
Obrigado, professora Lígia. Muito obrigado pelo seu relato. Um relato onde eu chorei muitas vezes, segurei muito meu choro agora também. É bem difícil também. Eu acho que todo mundo que teve alguém na família que lutou contra a ditadura se emociona bastante também, né? Enfim, é muito emocionante. Meu avô também resistiu contra a ditadura militar aqui em Santos. Eu acho, enfim, todas as aulas que surgem esse assunto, eu sempre falo. Então, muitos alunos aqui já sabem, meus colegas já sabem, porque eu acho que é importante a gente falar para sempre lembrar, para isso nunca ser esquecido. Porque é preciso não ter medo, é preciso ter coragem de dizer, como já dizia Jorge Amado, isso não pode ser esquecido, isso não é para ser celebrado, isso é para ser sempre combatido. E pessoas, homens e mulheres, lutaram para que a gente não vivesse o que a gente está vivendo hoje, né? E custou muito caro para a gente. Então, com o seu relato, o relato da senhora, eu fico pensando, apesar de eu não ter conhecido meu avô, como deve ter sido difícil também para o meu pai e para as pessoas ao redor do meu avô, ver ele tendo que fugir e se esconder por conta do regime militar, por ele defender questões básicas. Então, enfim, é muito, muito triste, muito duro a gente sentir medo de novo de viver isso, mais uma vez. E é muito triste, muito duro ver que as pessoas que fizeram o que fizeram no passado voltaram para o poder hoje, né? Então, queria agradecer muito a fala da senhora, muito a fala do professor Van Carder também, e dizer que as perguntas já estão abertas, se qualquer um que quiser falar, pode se inscrever aqui no chat, pode abrir o microfone, se sentir à vontade, ou pode escrever também aqui no chat. Fiquem à vontade. Acho que a Alessandra está com a mão levantada, né? Pode falar. Isso. A gente fica até com a voz presa diante de um relato tão forte. Minha querida professora, quando eu lhe digo, a senhora é um ser de luz, é por esses exemplos. Como é importante, nesse momento que a gente vive no nosso país, ter pessoas com a força e a coragem dessa professora, que mesmo diante de um momento tão obscuro, não tem medo. Não tem medo. E instiga a todos nós a também não termos medo. Estamos realmente vivendo um genocídio no nosso país. Se a gente for pegar a questão agrária, o nosso país é diferente do resto do mundo. O nosso país é diferente. No mundo todo, a divisão territorial é diferente da do Brasil. Se for pegar pela questão do racismo, tá aí alguém me ajude, institucionalizado. Tá desse jeito. Se vai pegar, banalizou-se a violência. Estamos vivendo um genocídio com mais de 4.000 mortes por dia. E dentro dessas 4.000 mortes por dia, quem está morrendo, na sua grande maioria, são as pessoas que não têm condições, que o Estado não oferece condições para se proteger. E o que é mais triste em tudo isso é a gente ver que os nossos pares,
ao invés de se levantar contra esse sistema genocida, se levanta muitas vezes contra os seus iguais. Meu Deus, não podemos deixar que isso continue acontecendo sem que seja feito nada. E esse momento aqui é um momento que instrumentaliza a nossa luta. Ele nos enche de força, nos enche de coragem, para não se calar. Para não se calar. Então, precisamos enxergar o relato da professora Lígia não como um relato nostálgico, mas como algo que está desenhado, entranhado na sociedade e que está mais vivo do que nunca diante do governo que se instalou no nosso país. Então, muito obrigada, professora, por compartilhar conosco e muito obrigada pelo espaço desse comentário. Seguindo a ordem, Ana Lígia Lino. Boa tarde a todos. Falando sobre o relato da professora Lígia, foi bastante esclarecedor, porque a gente, sempre que pensa no golpe de 64, a tortura se resume basicamente aos presos políticos, e a gente não imagina que a tortura também foi imposta às famílias dele, assim, que viram o que estava acontecendo, sabiam que não eram o que diziam, e, no entanto, estavam ali assistindo a tudo sem conseguir fazer nada, impotentes. Nossa, assim, eu fiquei imaginando o que todas essas famílias sentiram, assim, a dor, a revolta. E eu também quero fazer uma pergunta ao professor Van Carden, quando ele fala sobre as ferramentas de mudança. Porque, assim como o Vitor e foi, nós não fomos educados em relação ao golpe de 64 para ter ideia da dimensão que ele teve e que está tendo na vida não só de quem passou, mas também na nossa. Aí, professor, assim, se a gente não for educado, como que a gente vai saber quais ferramentas de mudança a gente pode usar? Se, infelizmente, atualmente, a gente vê que muitas pessoas acham que as coisas absurdas que estão acontecendo é normal. E tem pessoas que até, assim, se posicionam favorável, diz que é o certo a fazer. Então, assim, como fazer para mostrar a ela que existem essas ferramentas de mudança? Muito obrigada. Vocês querem responder agora ou deixa todo mundo mandar as perguntas primeiro? O que vocês preferem, professores? Eu acho que o bloco, né? Assim, bloco? De repente a gente faz um comentário, se a professora concordar. Ok? Tá ótimo. Pronto. Então, Lourdes. Boa tarde. Parabéns por essa iniciativa. Achei muito atual, né? Muito esperada, muito necessária, digamos assim. E juntando a fala e a experiência da Lígia com o professor Van Carden sobre o filme e o próprio documentário, ela serve de analogia para que a gente veja como esse país está nesse estado de exceção e, de fato, tá certo? O desdobramento de agora seria o desdobramento do golpe de 2016. Não foi dado pela população, óbvio, foi pela mídia, pela justiça, os deputados e todos mais. Eu acho que esse relato, né, tão cheio, tão rico em detalhes, vocês fizeram, e essa conversa toda que a Lígia fez,
do professor Van Cart, e isso serve como não só um exemplo, mas uma lição, e mostra a necessidade urgente, urgentíssima, da gente não esperar apenas um processo eleitoral em 22 para, desde já, combater todas as tentativas, todas as torturas, todas as mortes que estão acontecendo no Brasil. Não é tão simples como muita gente apresenta, que apenas, inclusive hoje é o Dia Mundial da Saúde, o SUS, né? Viva o SUS, e a gente simplesmente achar que é só uma morte que é natural, está se tornando natural as mortes por Covid no Brasil. Isso faz parte de um plano, que é um plano de genocídio, é um plano de matança. É, de fato, um desdobramento e um aprofundamento, eu diria, do golpe de 64. Não só por isso, mas pela fome que tem aumentado, o relatório saiu agora. Por outro lado, se aumenta, né, a quantidade de ricos no Brasil, por outro lado, a pobreza e outro lado, a miséria e outro lado, tá certo? Aumenta os ricos no Brasil, a concentração de renda. E nós estamos num momento decisivo do ponto de vista não só da democracia ou do Estado de Direito, mas do ponto de vista da vida e da sobrevivência. E nesse sentido, essa contribuição de vocês, ela é muito importante e ela deve ser repetida de várias formas, de vários jeitos, para que a gente possa estar refletindo sobre não só nós, a nossa vida, mas a nossa luta e a nossa militância. Como a gente intervir nesse processo, nesse momento tão difícil. Como a gente dar as mãos, como a gente não soltar as mãos um dos outros para intervir, construir, tá certo? Uma alternativa que é difícil, principalmente nesse momento de medo, de terror que todos nós estamos passando, estamos vivenciando. Mas, no entanto, nós estamos no caminho certo daqueles que querem construir, daqueles que querem lutar contra as privatizações, a entrega do país, que é uma política de recolonização do Brasil, principalmente dos Estados Unidos, mas que a gente possa avançar aí nessa nossa luta entre docentes da UEPB, estudantes, discentes, funcionários, que a gente também possa, desde já, começar também a construir dentro da nossa própria universidade, dentro do nosso próprio campo, uma defesa, né, do ensino, uma defesa da saúde, a defesa da vida, uma defesa de um país, né, que possa, de fato, atender as necessidades da população. Então, eu só queria agradecer assim, é um negócio, é espetacular essa tarde de hoje, com esses relatos, essas falas. Muito bem, e vamos em frente. Muito obrigada. Obrigado, Lourdes. E para encerrar as perguntas do bloco 1, Liz. Oi, gente. Primeiro, boa tarde. Eu fiquei muito emocionada com todo o relato da professora Lígia. Primeiro, agradecer a participação de todo mundo. Agradecer a participação dos convidados, da professora Lígia, do professor Van Carder. Tiriba, eu estou adorando sua apresentação. Está sendo muito boa. Está sendo bom ver o quanto você se emociona também, o quanto você faz parte disso de alguma forma. E alguém falou sobre a banalização da violência hoje mais cedo, agora durante a reunião. Eu acho que isso está acontecendo mesmo e me fez perceber o quanto que um relato mais profundo faz todo mundo ficar tocado. Porque ao mesmo tempo que eu vi o chat ficar silencioso, eu vi o chat ficar cheio das pessoas comentando do quanto que elas estavam sentidas, do quanto que elas estavam tocadas. E é uma pauta que está sempre na nossa universidade. Eu acho que quem é aluno de RI, que está aqui, já deve ter assistido antes da recomendação do Cineclube, o dia que durou 21 dias. E às vezes a gente, tá tão no discurso que esquece de como foi realmente, não que a gente esqueça de como foi violento, mas que a gente não tenha muita noção pela idade, ou porque às vezes não tem alguém na família, e você ter alguma coisa assim tão aberta, relembrar e mostrar pra gente pelo que a gente luta contra, e pelo que a gente tem que se conscientizar, pelo que a gente tem que lutar a favor também, e buscar, não só no nosso governo, mas dentro da nossa faculdade e para nossa vida. Então, eu só tenho a agradecer mesmo pela fala, dizer que toda reunião do Cineclube é uma surpresa. Eu penso que não dá para ser melhor e dá para ser melhor. E dá para sair daqui sendo literalmente melhor do que com aprendizado. E não sei, eu não consigo mais falar, porque eu fiquei emocionada durante toda essa palestra.
E, gente, obrigada pelas falas, obrigada pela troca de experiência, obrigada por se exporem, assim, por se abrirem. E, e é isso, eu só queria agradecer e parabenizar mesmo. Eu não tenho uma pergunta. Bom, eu tenho certeza que a fala da Liz representa a fala de muitas outras pessoas que acabaram não externalizando isso, mas que, enfim, tá sendo uma tarde muito especial para a gente de conhecimento e reflexão. Então, a gente tem a pergunta sobre educação e informação, né? Sobre como fazer ali para não acontecer novamente. Eu até coloco também um ponto de reflexão. Não corrijam-me se eu estiver errado. Eu não sei se o Brasil tem algum museu falando sobre ditadura militar, não sei se tem alguma formação sobre isso. Também queria entender assim, qual a importância, juntando com a pergunta da Ana Lígia, qual a importância disso. A pergunta da Lourdes também seria como não soltar as mãos, né? Como a gente consegue lutar nesses momentos tão difíceis para impedir que isso aconteça novamente. Bom, fiquem à vontade. Lígia, por favor. Vancardi, você vai falar agora ou depois de mim? Como é que faz? Pode falar, por favor. Tá certo. Veja bem, eu quero agradecer, né, a todos que estão participando, né? A fala de Ana Lígia, né? Ela me faz um questionamento. Inicialmente, eu quero parabenizar o Vitor pelo avô dele. Você está continuando a história do seu avô. Isso é uma coisa que realmente nos deixa felizes, certo? É porque você está segurando a bandeira, é o mais importante. Quanto a Ana Lígia, quando ela pergunta o que fazer, né? O que fazer vai também de encontro à fala da professora Lourdes, a nossa querida Lourdes, que está aí presente, que ela já faz, ela sabe como não soltar as mãos, né? Então, eu acho que um dos locais que a gente pode estar exercendo esse não soltar as mãos é no exercício da docência, né? E esse exercício da docência atrelado à nossa atuação junto aos sindicatos, jamais se desfiliar de qualquer sindicato, mesmo que o sindicato você esteja contra a postura do sindicato. Se você está contra a postura do sindicato, fique dentro do sindicato para marcar a presença e dizer: eu me posiciono contra isso, eu discordo disso. Isso é uma coisa fundamental. Então, papai sempre dizia: lugar de trabalhador é no sindicato, porque o lugar do trabalhador, o lugar de fala dele é lá. Então, mesmo que a fala seja tolhida por uma gestão, a história é cíclica, né? Ela vai nesses movimentos. Então, a gente não pode permitir que o Zé Ninguém interior nosso, como o Reich diz para a gente, todo Zé Ninguém interior, que esse Zé Ninguém, ele fique suplantando o alguém que está dentro da gente, gritando para lutarmos, para construir uma sociedade de iguais. Então, o que fazer, Ana Lígia? Aí eu estava pensando, o que fazer? O que fazer é seguir o caminho também do professor Felipe. Ele está de parabéns. Esse momento que ele está fazendo agora é o que fazer. Porque na medida em que ele traz um documentário, onde os alunos assistem, fazem uma reflexão, se cada aluno desse se transformar num agente multiplicador, levar o filme até a família, levar até aquela vizinha, aquela tia que vai lá para os movimentos pedindo AI-5. Assiste isso aqui, tia, por favor, eu quero que você veja. Eu só quero lhe mostrar para você ver qual é o lado que você está. Não quero que você me diga nada. Então, quando você pega um filme desse, passa para pessoas que estão ainda em marchas pedindo AI-5. Você traz a música, através da música, a reflexão através da música, é trazer o MPB, trazer Chico, trazer tantos outros que lutaram para a gente ter uma sociedade de iguais. Da mesma forma, através da poesia, e usar as redes para denunciar. Eu acho, eu respeito que as pessoas sejam livres para colocar o que quiserem nas suas redes, mas eu acho tão estranho, numa época que a gente está vivendo, milhões de mortos, um monte de coisa que a gente está sofrendo, a gente vendo os direitos sendo tolhidos, aquela cena infernal que foi o primeiro ministério destruído, a destruição do Ministério do Trabalho, aquela fotografia, era uma coisa para os jovens estarem postando.
Ai, não, é poxa, hoje eu vou comer macarronada. Hoje eu fiz isso. Eu fico dizendo, meu Deus, em que planeta essas pessoas estão, entende? Eu acho que nós temos um compromisso cotidiano para denunciar, usar as redes para denunciar, usar o seu WhatsApp para alertar pessoas, usar o seu Facebook, usar todas as armas que você tem, participar das reuniões sindicais, estar lá presente, embora você não esteja tão longe como a última reunião, estava tão longe no sítio que não pegava quase nada com a internet, a rádio, mas pelo menos eu estava lá escutando, né? E principalmente chamar para isso, para a leitura, para o estudo e para visitar a memória através, virtualmente e através da questão da ditadura, onde foi implantada em todos os países que tiveram ditadura. Entender a implantação dessas mentes doentias e de que os seguidores deles, como são servis, apresentar isso para a criança em tempo, não ser, pegar um livrinho pequeno, o que é democracia e apresentar a criança, o que é ditadura e apresentar a criança. Apresentar para a criança o livro Maria vai com os outros. Meu filho, não seja uma Maria, vai com as outras. Então, são coisas que são construídas no cotidiano, no exercício da docência, da professora lá do infantil, da professora da universidade, na hora que você assiste uma cena de respeito a uma pessoa negra, chamar atenção para quem está ao seu lado. Isso é um desrespeito, é inaceitável. Quer dizer, eu já apanhei até de policial para defender uma criança negra no meio da rua, na praça daqui, e ele disse, eu vou levar a senhora presa, eu vou junto. Quer dizer, são coisas que a gente tem que fazer para poder a gente não aceitar essa opressão que se estabelece cotidianamente, para que as mentes doentias, elas não prevaleçam com o Zé Ninguém delas. Então, eu sugiro a leitura, por exemplo, daquele livro, Escuta Zé Ninguém, de William Reich. É um livro fantástico, ele escreveu na prisão. Então, a gente sabe que, historicamente, todos aqueles que se opuseram à opressão, à falta da liberdade e de exercer os direitos de cada pessoa, os direitos humanos, então essas pessoas elas foram perseguidas, presas, como Reich, como Paulo Freire, como tantos outros nomes que padeceram nas prisões, né? Gregório Bezerra e tantos outros aqui no nosso país, que tiveram seus direitos tolhidos porque lutaram pelo direito do outro. Né? Então, a gente precisa alertar a questão dos direitos humanos, né, que tão bem o professor Carlos Henrique fez no evento que nós promovemos aqui na universidade. O professor Carlos Henrique, ele deu uma aula assim, majestosa, foi uma coisa espetacular. Aquele momento, eu recebo mensagem das minhas alunas, mensagem de amigas minhas que assistiram, que dizem assim, eu sou outra pessoa depois daquela explanação do professor. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Então, realmente, ele planta no coração das pessoas um amor, um respeito pelo outro, como nos ensinou Jesus de Nazaré. Respeitar o outro, amar o outro como a si mesmo. Se eu amo o outro e eu me amo, eu não vou querer tortura na minha carne. Eu não vou parabenizar torturador, porque eu me amo e eu quero amar o outro. Então, isso vai destoar, não pode ser seguidor do presidente e seguidor de Jesus Cristo. É um nó que dá uma olhada na cabeça de qualquer ser humano que tem um mínimo de inteligência, tem um mínimo de respeito humano. Então, é nesse sentido que a gente quer construir essa sociedade e é o que fazer, Ana Lígia, é isso. É isso, agradecer a você, Liz, por você ter sentido estar aqui, você está construindo, você é essa peça linda nessa coxa de retalho que estamos construindo. Porque você vai falar com a sua vizinha, com a sua prima, com a sua amiguinha, vai estar sempre tecendo, e assim, nesse tecido, a gente vai minando as estruturas das ditaduras. A gente vai dizendo, ditadura nunca mais, desenhando com nossas linhas. Obrigada. Penso que eu dei resposta que seja compreensível, assim, que seja aceitável. Muito obrigado, professora Lígia. Eu acho que, assim, também é sempre bom reforçar a importância da organização, da gente se organizar em coletivo, em movimento estudantil, em partidos, em sindicatos, enfim, movimentos sociais. Bom, professor, bancada, fica à vontade também. Obrigado, Vitor. Então,
Professora Lígia, queria, assim, fundo do meu coração, agradecer muito, tá? O seu relato. Eu não conhecia, tá? A história, então se me emocionou muito, me tocou. É a parte que nos conecta com a humanidade, né? A gente, como o Vitor, no momento que você pensa 2 segundos sobre isso, tá? Não tem como seus olhos não marejarem, porque a gente consegue se conectar. A gente consegue ter empatia, consegue se colocar no local do outro, né? E essa história passa na frente da gente, na tela, né, da nossa mente, com todo o teor de realidade, né? E a gente sabe que isso é algo concreto, tá? Então, assim, muito obrigado, tá, por essa lição que você passa hoje, tá? Para a gente, e eu agradeço muito pessoalmente. Ana Lígia, né, ela pergunta sobre que ferramentas. Se a gente fizer aqui um retrospecto, né, também já fazendo conexão com o que Lourdes, né, companheira de tantas lutas, né, Lourdes, a ocupação de reitoria, né, tantas idas para Campina, viagem, né, a gente junto no carro, praça, assembleia, essas coisas todinha, né, a gente está na rua. O neocolonialismo, essa fase do neocolonialismo, essa tentativa, esse grande movimento que tenta, né, em grande medida, tem vencido essa queda de braço com a ideia de autonomia, com a ideia de independência, com a ideia de justiça social, né, com uma ideia de dignidade humana, e não é algo sequer, né, do período do golpe de 64, é muito anterior. E, assim, nós tivemos vários momentos de resistência e de luta em que esses que nos antecederam nesse debate tiveram à frente da resistência por direitos e pela dignidade humana, né, nesse país, frente à opressão, frente aos movimentos de usurpação, né, da riqueza do trabalho, da riqueza desse país, tentavam impor, momentos de derrota e momentos de organização, reorganização. Então, se até 68, né, 73, a repressão tinha praticamente silenciado a primeira onda de movimento, a partir de 74, 75, 77 começam a aparecer as primeiras greves, foi a greve da Scania, depois as greves do ABC, depois greve pelo Brasil todo, né, de onde talvez o regime não esperava, né, que era o movimento dos trabalhadores da indústria, né, surgiu um grande movimento que levou, né, a todo mundo a passar a acreditar de novo, né? Então, a luta ela foi reorganizada em outros moldes, a solidariedade conjunta. E aí nós tivemos uma oxigenação, né, desse movimento, dessa onda pela redemocratização, né, que resultou no sufocamento institucional da ditadura. Eles tiveram que entregar, eles foram obrigados a entregar, né, o poder. Eles constrangidos, eles não queriam, eles foram obrigados. Foi uma vitória. Foi uma vitória. Né? Eles eram muito mais fortes, eles tinham um aparato repressivo, eles poderiam ter continuado. A Constituição, não esqueçamos, a Constituição de 88 foi outro palco de disputas, né, pesadíssimas. A promulgação da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, foi uma vitória que agora está sendo desmontada. Então, eles não cessam. Nós estamos o tempo todo lutando. A luta não parou. Esses 17 anos de governos petistas foi resultado também dessa luta toda.
não entregaram de graça. Né? Foi conquistado a eleição de 2003, né? com carta aos brasileiros, com coalizão, com todo esse aparato, né? de cessão, né? para setores da burguesia, setor financeiro, para setores reacionários e assim por diante, enfim, conservadores, foi dentro de um campo de disputas, de uma reinvenção do campo democrático brasileiro, né? Que já vinha desde os anos 60. Então, nós continuamos. Então, hoje, a gente tem que... Vitor falou em coletivos, né? E vamos além, esses coletivos, eles estão gestando novas formas de comunicação, novas formas de mobilização. Nós estamos perdendo a luta midiática, nós estamos perdendo feio a disputa pelas redes, nós estamos de cabeça baixada na trincheira no momento. Estamos lutando, mas estamos com a cabeça baixada. Né? A gente pode sequer colocar o pé na rua, porque não temos vacina. Né? E não teremos, porque isso é uma arma de matança em massa. E aí, lembrando aqui, a Liz falou, né, na banalização da violência, vamos fazer um linkzinho aqui, uma conexão direta, a banalização do mal, né? Falando com Hannah Arendt. Então, a Lígia falou, né, do campo de concentração, né? Nós estamos diante da banalização do mal. É um torpor coletivo. Quando a sociedade brasileira, né, se recompor no futuro, não sei quanto tempo vai demorar isso, tá? Mas é um processo histórico, então, em determinado momento, nós vamos ter uma consciência do que estamos vivendo hoje, nós vamos ter uma profunda vergonha, uma vergonha imensa. Isso se ainda se houver, lembrando, né, o romance, né, Não Verás País Nenhum, se houver um país no futuro, se nós continuarmos um país, nós vamos ter uma vergonha imensa, tá? desse momento. Então, as ferramentas de luta, a gente tem que inventar todo dia, né? E a gente tem que persistir. Nós estamos aqui fazendo esse debate, a gente poderia ter cuidado das nossas coisas. Eu tenho aula amanhã, às 8 da manhã, né? Tem reunião de tarde, tem um monte de coisa para fazer, mas eu estou aqui participando disso. Vocês têm 1000 afazeres e nós temos todo o peso do mundo nas nossas costas de preocupação com entes queridos, com conhecidos, que a gente sabe toda hora que estão morrendo, estão nos hospitais, estão doentes, as informações que nos chegam. Então, já foi falado aqui também, a Lourdes falou agora há pouco, nós tivemos 11 bilionários, né, no último ano no Brasil, que alçaram a categoria, né, de bilionários, relatado pela Forbes, né, ao mesmo tempo que 50% da população brasileira vive em insegurança alimentar, se almoça, não sabe se janta, no dia seguinte, não sabe se passa fome, se tem um trabalho hoje, amanhã não tem, e isso é projeto. Então, nós estamos lidando, como sempre, com a nova fase de um processo de extração de vida desse país, do sangue. Aí, lembrando, Eduardo Galeano, 50 anos, né, das veias abertas da América Latina, 51 exatamente, acho que é de 71 a primeira edição, as veias continuam abertas, continuam sangrando. Agora eu estou me emocionando. Continua sangrando, né? E são 4.000 mortos, né? E institucionalmente, às vezes, é sufocante, porque a gente tem que ter uma força, tá, que nós não temos. Nós somos professores, mas não somos super-humanos, ou super-mulheres, super-homens, né? A gente faz a cada dia, né? Todo dia. Quando a gente entra na sala de aula e algum aluno diz que perdeu um familiar,
Os alunos que não conseguem estar presentes, que dizem que não tem mais internet, ou que não tem acesso porque o computador quebrou, né? Então, calma, a gente dá um jeito, a gente vê como é que faz, sabe? Às vezes a gente sabe que não tem jeito, sabe? A gente está passando nossos PowerPoints dentro desse modelo, sabe? Resistindo, como eu disse, nós estamos nas trincheiras de cabeça baixada, mas estamos lutando. Vamos, né? Vamos pelejar, vamos continuar pelejando, que é o caminho. É isso. Mais uma vez, obrigado, professor. Gente, lembrando que a gente está com um link para o certificado, tá bom? É só responder o formulário que a gente vai disponibilizar depois um certificado. Podemos, então, fazer o segundo bloco de perguntas e depois acho que os professores respondem e iremos para o encerramento. Renata, pode fazer sua pergunta. Olá, boa tarde. Eu queria, primeiramente, né, parabenizar o momento proporcionado pelos professores, agradecer à professora Lígia pelo convite. Eu acredito que, como aluna, né, todos os convites que ela envia são sempre momentos de esclarecer a nossa cabeça, né? E a fala dela, ela nos traz próximo da realidade. Porque muito se vê, assim, a gente vê longe, né? Mas isso não aconteceu aqui, não. Né? E não é daqui, não é da nossa realidade, né? Eu, principalmente, que sou, né, de uma cidade do interior, quando eu vi um vídeo da própria professora, ela expondo, né, a situação que aconteceu com o pai dela, eu disse, meu Deus, aqui, tão próximo, né? E a gente, às vezes, se comove com uma coisa de tão longe, mas se esquece de algo tão perto. E tem um tema, né, que os professores já vêm falando, que vem se falando, vem se discutindo, que é a ABNCC. E eu tenho uma pergunta que envolve, né, já que eu particularmente acho que ela veio um pouco para cortar algumas falas, alguns temas, e eu queria fazer a pergunta aos professores, é o seguinte: após a ABNCC, como será apresentado o tema ditadura militar? Será que os professores passarão por um corte de suas falas? Então, eu queria que vocês expusessem, né, suas opiniões, porque eu vejo que hoje, né, já se retrata muito pouco sobre o tema, né? E após a BNCC, como é que vai ficar essa situação? O que é que vocês acham? Obrigado, Renata. Sonali, não sei se falei seu nome certo, desculpa. Oi, boa tarde, gente. O meu não seria bem uma pergunta, mas eu gostaria de parabenizar, tá certo? Ao todos os integrantes do evento e a essa grande professora, viu, Lígia? Ótimo o seu debate. Obrigado, Sonali. E Vitória Silva. Boa tarde, o meu também não é bem uma pergunta, né? É mais um comentário mesmo do quão importante é esse evento, né? Para a gente não, nesse momento crucial que está o Brasil, com tantas mortes, todos os dias batendo, um presidente totalmente despreparado no governo, e como ainda algumas pessoas, né, totalmente cegas, ou não sei explicar o porquê, ainda o apoiam. Então, como isso é importante para a gente realmente ver o que aconteceu no nosso país, que a gente realmente não pode tapar o sol com a peneira, a gente tem que ir mesmo à luta, das formas que puder no momento, né, como o professor disse, a gente não pode ir às ruas, porque, né, estamos sem vacinas, mas que a gente também possa lutar nas formas que nos são dadas no momento, né, e como é importante também ver Lígia falando o depoimento dela, uma pessoa próxima da gente, como Renata disse, às vezes a gente vê a ditadura tão distante da gente, né, por não ter um ente querido, algo do tipo, mas com a professora Lígia a gente pode perceber que isso é muito real e a gente não deve comemorar nada do tipo, como presente, né, como a gente vê esses dias. Enfim, é exatamente isso, e isso é muito importante. Parabenizar a todos, né, que estão nessa luta, e principalmente o professor, né, que é o que mais está sofrendo, um dos que mais sofrem diante de tudo isso. A educação também, né, é um dos pontos que mais é sofrido, né, diante dessa pandemia. E é só isso mesmo. Enfim, boa tarde a todos. Obrigado pela fala, Vitória. Ana Lígia.
Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, quase noite. Primeiro, eu queria agradecer por todos aqui, por estarem aqui, pela organização do evento, e especialmente agradecer minha avó, Lígia. Ela sabe o quanto eu admiro muito e amo muito ela, e sei como deve ser difícil, como dói no coração dela falar sobre essas coisas, porque é um tema muito sensível para a nossa família, ainda mais para ela, que ela esteve lá, né? Ela pegou esse período mesmo muito nova, então eu só sei a história, né? Eu não estava lá, mas essa é a importância de a gente entender esse contexto histórico, a gente não repetir os mesmos erros, a gente refletir e lutar contra isso. E a minha pergunta era mais em relação a o que nós podemos fazer em um contexto pandêmico para promover mais conscientização, para que as pessoas lutem contra modelos ditatoriais, discursos ditatoriais, que são muito perigosos. Mas aí teve, né, uma explicação E muito acabei que boa não da... enviei. Oi? E teve uma explicação muito boa da minha avó, do professor também, que terminou respondendo a maior parte da pergunta, né? Porque era isso que eu ia perguntar, mas enfim. Eu só queria agradecer, acho esse debate muito importante e a gente deve continuar seguindo essas reflexões para que a gente não sofra novamente com os mesmos erros que foram cometidos no passado. Obrigado, Ana Lígia. Professor Felipe, posso fazer uma pergunta? Posso furar a fila rapidinho? Então tá bom, obrigado. Enfim, surgiu uma pergunta aqui minha também. Antes de começar o evento, eu estava conversando o professor Vancada, o professor Felipe, e eu citei sobre o dossiê que foi feito no governo Bolsonaro ano passado, e que isso vazou, os dados de alguns militantes ali antifascistas, né? Então vazou nome, CPF, endereço, RG, telefone, e quão grave isso é. Junto a isso, a gente também tem um governo negacionista na pandemia, onde a gente não tem vacina, justamente porque se tivéssemos vacina, estaríamos na rua, e um governo puramente negacionista. Além disso, eu acho que é um tema importantíssimo a gente falar, principalmente por estarmos aqui num ambiente universitário, são as intervenções nas universidades federais e nos institutos federais que está acontecendo e está cada vez ficando mais comum. A gente vê isso também na Federal da Paraíba e em diversas outras instituições federais. Já tivemos professores, se não me engano, no Rio Grande do Sul, que tiveram que assinar um termo, pois fizeram críticas ao governo. Então, utilizando desse espaço universitário, que é aberto também para toda a comunidade, queria saber a visão de vocês, professores, se essas intervenções, se essas ações contra a universidade, contra a educação, está cada vez ficando mais presente, como que isso afeta para vocês na sala de aula, como que isso afeta para vocês, vocês repensam muito antes de falar? Então, não sei, como que isso está chegando para vocês, como vocês estão lidando com isso, como vocês imaginam isso no futuro, o quão perigoso isso é. E, professor Felipe, pode falar, desculpa. Obrigado, Tiriba. Rapidamente, eu quero agradecer, antes que, eu sei que depois que Vancada e Lígia falarem, aí já vai ser o tempo de Tiriba encerrar o evento de hoje. Então, estou muito emocionado com esse evento de hoje. Muito obrigado a Vancada, a Lígia, por terem vindo, e muito obrigado também a todos vocês que vieram aqui prestigiar esse evento. Vancada, a gente já trabalha junto nesse cineclube já há algum tempo, e temos uma excelente parceria. Vancada já indicou filmes que eu não conhecia também, excelentes para a gente discutir aqui no Campo 5, no Cineclube Campo 5. E conversando com o professor Carlos, né, sobre quem chamar, ele indicou, tem a professora Lígia, eu não conhecia a professora Lígia,
e foi uma coincidência, assim, maravilhosa, né? Porque ele me deu o telefone da professora Liz, liguei para ela, a gente conversou, e aí ela me falou do pai dela, Peba. Eu disse, peraí, Peba, mas eu também não conhecia. Aí liguei para o meu tio, né, que foi do Partido Comunista, e é paraibano, de Campina Grande, né? E aí ele disse, Peba era um homem da maior valia, e mandou um áudio para mim, e depois repassei para a professora Lígia, falando de Peba, né? Então, meu tio Eurico esteve junto com Peba, e Peba era muito amigo de Maria do Carmo de Aquino, que era a mulher do meu tio, também era uma líder das Ligas Camponesas na Paraíba. Então, foi uma coincidência assim, muito boa para mim, assim, muito emocionante saber que o meu tio esteve junto com Peba e tem uma lembrança tão valiosa e tão bonita do militante Peba da Paraíba, né? Dois tios meus perderam os empregos por conta do AI-5, né? Eram servidores públicos e perderam os empregos justamente nessa onda, né? Então, eu também, quando criança, vivia um pouco essa história, a minha mãe contando o que estava acontecendo com meus tios e tal. Então, sempre tem essas histórias também que a gente lembra quando era criança. E um dos meus tios chegou, inclusive, a ir pelo Partido Comunista, fazer um curso em Moscou, em 1970, imagina, em pleno ditadura militar, quando era o pior período de Médici, né? E as cartas eram enviadas para a França tinha um intermediário lá que recebia as cartas e enviava para Moscou, né? Fazia a intermediação, porque não se podia mandar diretamente para Moscou, porque era perigoso. Então, tem todas essas histórias, para quando a gente começa a encontrar essas histórias das pessoas que viveram mesmo, a gente vê como é que aconteceu, né? Essas questões de dia a dia. Era só isso. Muito obrigado a vocês, e passo então a palavra. Lígia, você quer falar? Não. Você pode começar, eu falo depois. Vamos inverter agora. Ok. Então, a Renata lembrou, né, da BNCC. Eu não sou um estudioso, tá? Eu acompanho assim, as discussões, certamente a professora Lígia, Carlos Henrique, né, pode dar uma aula para a gente. Eu me preocupo muito pelo pouco, né, que eu acompanho dessa discussão, porque ela tem uma estrutura obscurantista, né? Obscurantista. Então, quando ela retira todos os componentes, né, da crítica na sua composição, ela esvazia tudo a conteúdos práticos, né, de uma forma diluída, né, do conhecimento, dissolvida do conhecimento, que lembra muito o tipo de educação que a gente tinha, né? Eu fui uma criança do período formado na ditadura, educado na ditadura, né? Aquelas que nossos cadernos, no verso dos cadernos, né, tinha tanque de guerra, avião, soldado marchando, né? Então, era do tipo que a gente tinha OSPB, né, tinha moral e cívica, até quando eu entrei na faculdade, a gente tinha aquela outra excrescência, como era o nome, meu Deus? Olha aí, o bloqueio salutar da memória, né, para esses estorvos. Estudo de problemas brasileiros, não é isso? Então, ainda peguei esses rebotalhos, né? Esse lixo ideológico, né, do aparelhamento da educação. Então, eu vejo como, Renata, como um grande risco que isso avance, né? Eu acho que dentro dessa nossa proposta de continuar lutando, de reagir,
nós temos que buscar nesse segmento da pedagogia, da educação, né, dos professores, dos estudantes e de todo mundo que se interessa pelo futuro, né, desse país, a modificação, a derrubada, né, a construção de uma base educativa crítica e humanística para a nossa gente. Então, é por aí. Vitor, então, relembrando a questão, né, do dossiê, a repressão sobre professores e sobre as instituições superiores de ensino, nós somos alvo, né? Nós somos alvo. Nós estamos, cada um de nós esteja certo, tá? Que tem um alvo pintado na gente. Nós somos alvos móveis desse sistema. Tá? Isso que nós estamos fazendo aqui é equivalente de uma rebelião, é equivalente de uma sublevação para esse sistema. Nós estamos aqui plantando, discutindo e planejando os próximos passos da derrubada de um sistema cruel, autoritário, né? Quiçá totalitário, porque ele impede qualquer outra existência, ele aspira a impedir qualquer tipo de outro pensamento, né, que não o próprio. Nós andamos no fio da navalha. Nós estamos dependendo de cada eleição. É um jogo de dados. A cada eleição, seja municipal, seja estadual, seja para o parlamento, seja para a Assembleia, enfim, a presidência, nós estamos vendo a formação de um consenso político que vai nos abrir alguma porta, alguma janela, ou vai fechar de vez as poucas que nós temos. A cada eleição, seja para uma reitoria, seja para um governo de estado, seja para uma prefeitura, seja para uma Câmara de Vereadores, nós estamos vivendo isso. O retrocesso que tivemos na Câmara de Vereadores no município de João Pessoa foi brutal. Foi brutal. A gente não tem noção ainda do que significa. Não tem. E a gente não dá na nossa, sabe? A Renata falou do BNCC, eu disse, meu Deus, eu não estou pensando sobre isso. Né? Eu não estou pensando, eu vi as notícias, acompanhei, fiquei preocupado um tempo, mas eu estou pensando, é muita coisa, são muitas frentes. É choque e pavor. É choque e pavor. Nós estamos vivendo aqui a doutrina do choque, lá da Naomi Klein. Nós estamos apavorados. E quem é humano não tem como não estar de outra forma. Não tem. Nós estamos tentando nos organizar sob fogo pesado, sob um bombardeio de múltiplas frentes. Está tudo vindo de todo lado. Nós estamos sob risco efetivo de morte. Morte real, daquela que as pessoas desaparecem mesmo. Não só a morte simbólica, ou a morte da reputação, ou a perda do emprego. Nós estamos mesmo, nós estamos numa política de genocídio. 4 mil, né, concidadãos desaparecendo por dia só no regime nazista. Nenhuma guerra tem esses números. E à medida que nós não nos importamos, à medida que a vida continua aparentemente normal, só uma consciência psicologicamente deturpada, um estado de esquizofrenia. Eu acho que os psicanalistas e a psicologia social talvez tenham muito a dizer para a gente em relação também aos próximos momentos da sociedade brasileira. Eu acho que escapa a sociologia, escapa a política. Eu acho que nós estamos na mão mesmo de uma psicanálise social, de entender essa psique profunda, né, que forma essa nossa liga, para a gente tentar sair dessa, né, processos de terapia mesmo. Eu não sei como é que se faz isso com a nação, mas eu sei que
continuamos surtando. Né? Como é o continue a nadar, Nemo. Né? Não é assim, no Procurando Nemo? Né? Continue a nadar, Dory. Continue a nadar, Dory. Né? Então, a gente tem que continuar a nadar, apesar de tudo. É isso. Vitor. Não, professora Lígia, né? Isso. Fica à vontade, professora. Bem, eu fico transmitindo esses parabéns todos, principalmente para o professor Felipe, porque tanto Sonali como Vitória foram dar os parabéns, mas a iniciativa foi dele, né, de conjunto com o Vitor, de organizar esse dia de hoje para a gente, né, um dia para a gente refletir sobre a situação do país. Faço as palavras do professor Vancardi, minhas palavras, estamos em perigo de morte, realmente, não só pelo vírus, mas pelo o vírus ditatorial que está instalado no nosso país, no espírito que está instalado das pessoas quererem o AI-5, pedir o AI-5, isso foi aterrador. É uma coisa que parece que a gente está vivendo um pesadelo, e que a gente vai acordar e dizer, meu Deus, foi uma nuvem negra que se abateu, uma nuvem terrível, não digo nem negra, uma nuvem terrível que se abateu sobre o país, e que a gente está vivenciando essa treva, né? Então, dizer que as palavras de Sonali e de Vitória vão diretamente para o professor Felipe, né, e para Vitor e o professor Vancardi. Dizer também, né, que essa questão que Renata fala do BNCC, você veja, Renata, que os próprios contos de fadas, eles foram transformados no Conta para Mim. Tudo está corroborando para que essa ditadura se implante. Então, a base nacional comum curricular, ela está sendo atingida fortemente. Uma das coisas, já teve um debate, um trabalho que o professor Carlos apresentou a respeito, e também a professora Francisca, do nosso departamento de educação, ela discutiu essa semana, juntamente com outros professores. Infelizmente, eu não pude participar do debate, porque eu estava numa outra reunião, mas a discussão todinha é justamente o que está sendo tudo cortado, que for para alimentar o pensamento. Tudo que for para refletir, tudo que for filosófico, sociológico, que faça a pessoa pensar, está sendo tolhido. E aí o professor, ele vai ter que ser esse ser que possa estar construindo uma educação de qualidade a partir do referencial dele, porque se for do referencial que vai vir do MEC, será provavelmente semelhante ao programa Conta para Mim, onde até o beijo nas cenas dos contos de fadas são retirados, porque a ministra dos Direitos Humanos entende que o beijo é uma coisa que vai sexualizar as crianças. Imagine como a mente doentia, ela é problemática. Né? Então, é uma coisa que precisa trazer, essas pessoas precisam ser levadas para tratamento para poder o Brasil respirar, porque é um absurdo uma coisa dessa. Então, eu não sou muito a favor dos contos de fada, tem muita coisa nos contos de fadas que eu discordo, mas esses contos de fadas vêm sendo contados integralmente, com as devidas modificações de acordo com a época, porque como a gente pega Chapeuzinho Lilás lá no início, Chapeuzinho Vermelho, aliás, quando diz o lobo comeu o Chapeuzinho, comeu a vovó, ele fez sexo com o Chapeuzinho e com a vovó. Só que depois ele foi transformado para poder ser lido para a criança, e a criança entende que é a hora do comer, é a hora do comer, comendo pela boca, mas a gente sabe que a cor já é vermelho por conta da sexualidade. Só que tudo isso foi modificado a partir, depois daquela discussão de Philippe Arrier, que fala sobre a questão de que a criança não é um adulto em miniatura, é uma criança, é um ser diferente, ela não pode ser aquela coisa que seja transformado os valores do adulto para a criança ser repassado. Então, houve toda uma reforma, e a gente vê muito bem naquele livro de discussão da psicanálise dos contos de fada. Então, é muito importante para a gente está vendo que essa implantação da negação da sexualidade, a negação dos direitos humanos, tudo está sendo implantado. Isso está afetando também a base nacional comum curricular. Por que não? Claro, evidentemente, que eles vão querer controlar não só pelo quarto poder, que é a mídia, né, e as redes, os meios de comunicação, mas eles vão querer controlar também a partir das salas de aula. E aí, controlando na sala de aula, controlando através do quarto poder, eles vão ter o quê? A volta para aquela reflexão que o filme aborda, né? Que eles pegaram
os meios de comunicação, eles controlaram, colocaram filminhos para os operários. Então, eles estão vendo como controlar a geração da gente agora. E a geração Coca-Cola é a geração do bumbum. Aí é mais trágico ainda, porque as pessoas daquela época, elas tinham um nível de reflexão, um nível de leitura diferenciada. Agora, tudo que vai nas redes parece que é verdade. E aí a pessoa fala, qual é a sua informação? Não, eu vi lá no WhatsApp, no YouTube, no Facebook. Não checa se é verdade, não checa. Tá entendendo? Então, é muito sério. E isso vai afetar necessariamente o espaço da sala de aula. Como seremos professores com coragem para enfrentar, como eu tive quando, juntamente com os professores que fizemos o debate na época da eleição aqui, a Polícia Federal veio, nós colocamos a faixa mais livros e menos armas. A Polícia Federal mandou retirar na universidade, no hall da universidade. E mandou e disse, olha, vocês estão proibidos de falar o nome dos presidenciáveis. Não se pode abordar o nome de ninguém. Nós somos proibidos. Não pode falar o nome de maneira nenhuma. Quer dizer, a gente teve que fazer um debate falando dos prováveis candidatos. A gente teve por quê? Porque a gente sabia que tinha gente lá dentro fotografando. Inclusive, tinha um rapaz do MBL, Movimento Brasil Livre, que me fotografou, que foi para cima. Foi uma coisa, assim, super desgastante. E aí, foi quando meu filho foi olhar bem no rosto dele e fotografou bem o rosto dele. Aí ele foi lá reclamar. Por que é que aquele rapaz tinha fotografado ele? Aí ele disse, do mesmo jeito que você, a comissão disse, tem o direito de fotografar quem quer que seja, ele também tem. Entenderam? Então, essa questão todinha de dominação que está se instalando a cada dia mais, a partir do conta para mim, para a criança, 20 vídeos que eles fizeram que modificaram as histórias infantis. Quer dizer, se vai atingindo a partir da infância, se vai atingindo todas as fases que a criança está no processo educacional, o adolescente, chega no ser adulto, aí, então a gente tem uma geração que está o quê? Querendo realmente batendo palmas para as prisões, batendo palma para a punição, batendo palma para o silêncio, para o cerceamento de ideias, entendeu? Então é muito sério isso. É uma questão preocupante. Então a gente precisa realmente estar dando o devido valor a esse momento histórico que estamos vivenciando e saber qual o nosso papel social. Que sujeito social sou eu? Que responsabilidade ética eu tenho para modificar o meu espaço e modificar com qualidade libertária? Isso é uma das questões que a gente deve estar se perguntando. O que eu estou fazendo desse espaço, né? Lembrando a professora que também foi colocada para fora do Brasil, a dos agrotóxicos, a professora... Como é? Larissa Bombardino. Clarissa, né? Larissa Bombardino, que foi também... ela mesma procurou o exílio, ela foi praticamente expulsa do país porque estava denunciando a questão dos agrotóxicos. Então, nós somos obrigados, se a gente não morrer por agrotóxicos, a gente ou não morre pelo vírus, se não pelos agrotóxicos, se não pelo corte de ideias, mas eles querem que a gente morra. O importante é que eles sobrevivam com as ideias toscas e grosseiras que eles têm, né? Quero agradecer também a fala da minha neta, né, Ana Lígia, ela faz direito também na universidade, e dizer que ela é motivo de orgulho para mim. Ela é uma abelha que ela fica levando pólen para lá e para cá. Eu chamo ela que ela é minha abelhinha, porque ela tem um olho grande, mas justamente por isso, para ela estar levando esse pólen, né, libertário, de flor em flor. Essa é a responsabilidade dela no ambiente acadêmico, né? E ela muito me orgulha de estar... ao nosso lado, construindo essa sociedade de iguais que a gente sonha tanto. Mas dizer para vocês que essa responsabilidade na docência, ela é gigantesca, né? Por isso precisamos ter professoras e professores responsáveis pelo outro, responsáveis pela uma nação livre, né? E que uma nação que denuncie. Eu, particularmente, conversando com o meu filho, eu acho que uma das falhas dos governos, tanto de Lula como de Dilma, foi não ter construído no país inteiro memoriais à ditadura. Deveria ter sido construído com fotografias para mostrar, para que os jovens olhassem e vissem o que foi o horror da ditadura. Olhassem e vissem lá. Todas as capitais tinham um memorial às vítimas daquele Estado. Deveria ter sido feito isso. Eles tiveram tempo para
suficiente para isso. Inclusive, eu propus ao professor Andrade, aqui da Universidade Estadual da Paraíba, que nós construíssemos o daqui, naquele museu que foi entregue pelo reitor anterior para a Facisa. Vamos propor para instalar lá as fotografias, registrar todas as pessoas que participaram. Aí ele disse, vamos discutir, mas aí nunca se operacionalizou, né, lamentavelmente. Mas foi uma das propostas que eu tinha, era de trazer esta memória, trazer toda a história, já que tem aquele livro da Paraíba, de todos os que foram vítimas, e tem também o relatório da Comissão de Verdade, nós faríamos uma coisa física, para que os jovens vissem. Se a gente faria o que foi o pau de arara, para a criança ver isso aqui, a pessoa ficava pendurada assim, a fotografia de uma pessoa pendurada e o pau de arara lá de lado. Aí a criança ia ver. Olha, o telefone era assim, que era dado, usava-se as mãos, mas também usavam até peças para bater nos ouvidos da pessoa. Era desse modelo, várias fotos para a criança olhar, para o jovem olhar. Aí a pessoa ia ter repulsa, porque tinha a memória. E, se possível, deixar os áudios gravados e que vozes de pessoas falando, contando todos que foram vítimas, né? Inclusive a mãe do nosso Carlos também, que também padeceu por isso. Então, seria também, a professor também, Francisco, Chico também, teve um irmão que foi torturado, a professora Márcia teve o pai que foi afastado do trabalho, também todos os professores da UEPB que passaram por esses traumas e que poderiam estar trazendo materiais para ficar exposto. Isso deveria ter sido feito. Infelizmente não foi feito, e agora, com esse novo modelo que está aí, ditatorial que a gente está vivenciando, fica mais difícil. Mas esse foi um dos graves erros que nós cometemos, não deixar uma memória exposta para que as crianças pudessem estar visitando e pessoas do mundo inteiro conhecendo, né? Mas é dizer assim que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, por estar trazendo à tona essas histórias terríveis, mas necessárias de serem debatidas, para que nunca mais a ditadura se estabeleça, para que ninguém consiga que uma criança diga assim, vamos comemorar, porque foi a revolução. Não, não foi revolução, foi um golpe. E foi um golpe que matou milhares e milhares de pessoas, que fez muitos desaparecidos políticos, que fez muitas mães não poderem olhar o rosto dos seus filhos assassinados. Então, eu acho que a gente precisa manter essa história viva. E ainda que esses répteis subam nos nossos antebraços, que nos arranhem, que nos firam, que se desenhem o nosso corpo, não importa. Temos que falar sobre o assunto, para que a memória não seja esquecida dos nossos grandes que um dia construíram essa história no nosso país, que a gente pode vivenciar o direito à minha casa, minha vida, o direito à universidade, o direito à universidade pública, o direito a todas as coisas que nós temos, foram frutos deles que plantaram, foi regada com o sangue deles. E que hoje a gente também possa estar firme e forte nessa batalha. Obrigada. Bom, queria agradecer muito as falas precisas e as reflexões do professor Van Carder. Queria agradecer muito ao relato emocionante da professora Lígia, todas as reflexões e conhecimento também passado. Agradecer muito também ao nosso coordenador, idealizador do evento também, nosso professor Felipe. Agradecer a todo mundo que participou, que estão aqui presentes e que colaboraram e construíram isso junto com a gente. E também, claro, aos alunos que fazem parte do Cineclube Campus 5. E deixo aqui também meu convite para todos vocês conhecerem mais o nosso projeto, seguirem a gente no Instagram. Por lá a gente está sempre postando novos debates, postando sempre indicações de filmes. E, enfim, sintam-se à vontade. Muito obrigado. É um assunto que demanda muito tempo, tanta coisa que a gente ainda tinha para falar, mas, enfim, tivemos 2 horas de evento. Foi maravilhoso, tenho certeza que todo mundo gostou. Já vi aqui as sugestões e as críticas que vocês colocaram no formulário. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Inter.